A tempestade tá insana e nosso protagonista avança na chuva com aquela aura sinistra de demônio. Ele segura a lança com tudo, mas a arma tá cheia de selos antigos feitos só para derrubar deuses. O raio acerta em cheio o monstro gigante e a energia atravessa o alvo, causando um estrago absurdo. Cada pancada dele racha o chão e solta uma onda de choque que faz o vale inteiro tremer. Todo ferrado e na beira da morte, ele começa a rir feito um louco porque finalmente conseguiu a vitória. Os inimigos estão morrendo de medo, só olhando de longe sem saber se esse cara ainda é humano depois de uma luta tão pesada. Um espírito de dragão azul surge do nada lamentando por não ter conseguido evoluir depois de quase 1000 anos. Os selos antigos brilham no olho da fera quando ela percebe que o caçador veio pronto pro abate hoje. O bicho solta um urro de dor enquanto o protagonista mergulha direto na boca daquela criatura divina moribunda. Vencer custou caro demais e o guerreiro cai de joelhos sentindo o peso de todos os seus ferimentos. Aquela serpente gigante desaba no chão se perguntando o que esse humano ganha com uma missão dessas. A chuva cai no rosto dele enquanto ele explica que só queria pagar uma dívida com seu antigo mestre. Ele olha para o céu pensando se esse sacrifício vai finalmente acalmar os fantasmas do passado dele. O monstro faz uma última pergunta querendo saber o nome do mestre que mandou esse soldado. A dúvida fica no ar enquanto o bicho gigante vai sumindo nas sombras daquela tempestade eterna. Uma coluna de luz dourada explode do chão e apaga tudo com um brilho de destruição total. Perdido no vazio, ele sente que está sumindo como se a existência dele fosse virar nada. Uns batidos ritmados começam no escuro até que o guerreiro nota que o coração dele ainda não parou de bater. A forma demoníaca dele brilha com um novo poder porque o corpo físico continua durão mesmo sem magia. Preso numa dimensão de sombras, o herói tenta tocar as paredes invisíveis que cercam a alma dele. A raiva consome ele porque nenhum selo vai obrigar esse guerreiro a aceitar um destino traçado por outros. O olhar dele atravessa a escuridão enquanto ele se prepara para usar cada gota de força que sobrou nas veias. A realidade quebra igual vidro quando o protagonista usa a vontade dele para escapar dessa prisão mental. O ar gelado entra nos pulmões e ele acorda num chão empoeirado cheio de barquinhos de papel estranhos. Cada músculo dói pra caramba enquanto ele tenta respirar vendo que toda a energia divina sumiu. A luz dourada brilha num monte de moedas e itens lendários amontoados nessa câmara secreta. Tudo ali solta uma aura bizarra que mostra que esses itens são de uma civilização antiga muito poderosa. Baús transbordando joias estão ali parados fazendo o guerreiro pensar quem seria o dono de tanta grana. Uma coisa diferente chama a atenção dele no meio do ouro quando ele vê uma placa de pedra com escritas antigas. Aquela placa na verdade é o túmulo de uma criança que nem chegou a ver o sol e o clima fica pesado. Com os olhos vermelhos arregalados, o ex-guerreiro se pergunta se esse lugar servia para criar um filho. Ele sente algo estranho e fofinho embaixo dele e quando toca percebe uma sensação bem diferente. O desespero bate quando o protagonista nota que a visão dele está muito mais perto do chão do que antes. O lutador lendário olha pro nada tentando entender o que aconteceu com o rosto imponente que ele tinha. Aquelas pernas potentes sumiram e deram lugar a membros pretos minúsculos que não servem para lutar. Uma barriga redonda e gordinha tá pendurada nele, deixando o cara parecendo mais um bicho de pelúcia que um caçador. A nova forma dele é toda macia enquanto ele pira tentando entender por que virou esse pesadelo fofinho. O reflexo mostra o pior pesadelo porque o guerreiro boladão agora é um bicho pequeno com asinhas. Ele entra em negação total porque essa bolinha de pelo nunca seria o cara que detonou o dragão. Ele finalmente se acalma e aceita que os humanos chamam esse fenômeno doido de reencarnação. A lógica não explica esse mundo maluco, mas ele decide seguir em frente mesmo estando todo confuso. Nosso herói caminha por cima das moedas de ouro torcendo para achar algo que preste naquela fortuna. Espadas espirituais e selos mágicos estão jogados para todo lado mostrando que o dono daqui tem uns gostos sombrios. Um dos escudos tem uma maldição clássica que transforma em pedra qualquer um que olhe pro rosto entalhado nele. Outro item ali perto carrega a maldição da fome eterna que é só mais um clichê de tesouro antigo. O pequeno dragão encara uma poção estranha que promete pernas humanas em troca da voz. Luzes fortes brilham na sala enquanto o bicho pensa se esses tesouros servem para selar algum poder maligno. Algo brilha no meio do ouro quando uma gema vermelha rola bem na direção dos pés dele. Os olhos dele brilham de ganância com o reflexo de tanta riqueza dentro daquelas pupilas minúsculas.
Montanhas de moedas e colares caríssimos cobrem o chão inteiro desse cofre antigo escondido. O bichinho sobe num baú e percebe que tá olhando para um mar de tesouros sem fim. O coração dele se enche de alegria por ter tirado a sorte grande no meio dessa jornada. Isso não é só ouro comum porque ele sente um artefato mágico enterrado lá no fundo do Monte Brilhante. Uma energia sombria sai de uma gema roxa e faz o bicho lembrar do seu verdadeiro poder do passado. A determinação toma conta do corpo minúsculo dele porque ele precisa pegar esse prêmio de qualquer jeito. O suporte de ouro tá atrapalhando e deixa o monstrinho bem irritado com esse design complicado. As garras pequenas seguram a joia e puxam até que ela finalmente começa a sair do lugar. Os músculos ficam tensos porque o pequeno guerreiro não vai soltar o item mais valioso da sala. Ele cai de costas e começa a chutar o ar para tentar soltar o tesouro daquela estrutura. As hastes de ouro rangem com a pressão enquanto ele faz o último esforço para pegar sua recompensa sombria. A gravidade puxa o corpo gordinho dele e ele acaba escorregando naquele monte gigante de ouro. Os dentes afiados mordem a pedra roxa porque ele não vai abandonar o saque por nada nesse mundo. Nosso herói sai rolando pela colina de moedas parecendo uma bola de pelo patética em vez de um guerreiro. Cada osso desse corpo pequeno dói por causa de uma queda que antes não faria nem cócegas nele. Os olhos vermelhos focam numa vibração estranha que começa a balançar as estruturas da sala. Milhares de moedas dançam pelo chão enquanto uma energia gigante começa a aparecer do nada. As patinhas tremem enquanto o guerreiro se pergunta que tipo de monstro tem uma aura tão pesada assim. A realidade se rasga num turbilhão de raios azuis com um portal abrindo bem em cima do tesouro. Ele olha para as próprias patas e duvida se a versão antiga dele conseguiria vencer esse ser. As memórias de quando ele era um dragão preto aterrorizante voltam para recuperar o orgulho dele. O vórtex azul cresce até tomar o teto todo com um brilho de poder mágico ancestral. Uma garra gigante mais afiada que qualquer lança sai da luz e esmaga o chão de pedra com facilidade. Aquele olho azul enorme encara o pequeno invasor com um olhar que gelaria a alma de qualquer um. Um dragão dourado gigante surge espalhando uma presença divina por cada canto do cofre. O protagonista não recua porque sabe que esse gigante só tá querendo testar a vontade dele. Ele rende os dentinhos e jura que nunca vai fugir desse desafio. Uma energia demoníaca pura explode quando o guerreiro invoca o fantasma de um dragão para assustar os inimigos. A fera dourada fica lá parada só observando o bichinho tentar pagar de brabo no meio do cofre. Em vez de soltar um rugido, ele solta um espirro minúsculo que ecoa e estraga todo o clima tenso. Ele perde o equilíbrio e cai para trás sentando aquele bumbum redondo no chão igual um amador. O dragão dourado chega perto e debocha dizendo que o monstrinho deve estar tremendo de pavor. As lágrimas enchem os olhos vermelhos porque o orgulho dele apanhou muito mais que o corpo agora. Uma luz forte consome o lugar e uma mulher loira deslumbrante aparece segurando o bichinho no colo. Ela se apresenta como Cristina e pergunta se a forma humana dela assusta menos a coitadinha da criatura. Cristina senta no meio do ouro e pergunta se o herói tá com fome depois de tanto tempo dormindo. Ele lembra da vida antiga quando conseguia sobreviver um mês inteiro sem comer nada. De repente um barulho alto ecoa pela sala com o estômago dele resolvendo trair sua dignidade de guerreiro. O rosto dele fica todo vermelho quando nota que a moça ouviu o ronco alto vindo daquela barriguinha. A fome é um negócio tão forte que ignora toda a lógica dele e o faz se sentir um bebê indefeso. As mãos dela brilham com uma energia azul enquanto ela decide ficar atenta durante esse encontro. A mulher misteriosa observa o pequeno bicho enquanto segura uma garrafa com um líquido brilhante. Ela sorri com carinho enquanto prepara um agrado especial para a criatura presa naquela montanha de ouro. A tampa abre e solta um cheiro que pega o guerreiro lendário totalmente de surpresa. O nariz dele mexe tentando identificar aquele aroma estranho que está flutuando no ar gelado. As pupilas dilatam quando ele percebe que esse cheiro viciante é de uma garrafa de leite fresquinho. O instinto domina o corpo dele e a garganta fecha com uma sede que ele não consegue controlar. O caçador poderoso hesita por um segundo pensando se deve aceitar um presente de uma estranha. Tá rolando uma briga interna na mente dele enquanto ele encara o leite com uma cara muito séria. Ela começa a puxar a mão de volta achando que o bichinho odiou o cheiro do que ela ofereceu. O dragãozinho entra em pânico percebendo que o jantar dele tá prestes a sumir bem na frente dele. O bicho pula com tudo dando um grito de desespero e agarra a mamadeira como se a vida dele dependesse daquilo.
Cada gota parece um pedaço do céu enquanto a criaturinha manda o leite para dentro com a maior felicidade do mundo. Ele fica com um bigodinho branco de leite sem entender como uma bebida tão simples pode ter um gosto tão absurdo. O corpinho dele até brilha porque esse leite com certeza é a melhor coisa que ele já provou em 2 encarnações. Uma risada baixinha ecoa pela sala enquanto o guerreiro morre de vergonha por estar sendo tão fofinho. Uma mulher linda de cabelos dourados olha para o bicho com um rosto super gentil e acolhedor. Ela estende a mão e pergunta se o monstrinho quer sair daquela prisão de ouro para morar com ela. Ela começa a prometer comida boa e várias aventuras só para ver se convence a fera a confiar nela. Ele fica meio confuso com a língua estranha, mas a intenção da moça tá na cara. A mulher transmite uma vibe muito boa e naquela sala só tem ouro que nem serve para comer. O instinto de sobrevivência fala alto porque um corpo pequeno desses precisa de proteção num mundo cheio de monstros. O dragãozinho tenta se enganar dizendo que a escolha não tem nada a ver com aquele leite maravilhoso de agora a pouco. Com as garras pequenas ele segura o vestido branco dela e escolhe seu novo caminho mesmo com um pé atrás. Ela dá uma risadinha e recebe o pequeno dragão na vida dela com todo o carinho do mundo. Enquanto pega ele no colo, ela confessa que achou que o ovo nunca ia chocar depois de tanto tempo. Quase chorando, ela agradece ao bicho só por ele ter nascido e estar ali vivo naquele mundo doido. O coração dele gela porque na vida passada cheia de violência ninguém nunca agradeceu por ele existir. É um sentimento muito estranho para um assassino frio, mas ele aceita que ser o bebê dela pode ser legal. Ele lembra que a alma original desse corpo já era e ele é só um intruso ocupando o lugar de alguém. Com suas patinhas ele oferece uma joia roxa como presente para a moça que tirou ele da escuridão. A mulher abraça o bicho com carinho porque não aguenta ver o seu novo companheiro com essa cara triste. Ela fica encantada pensando como algo tão fofo pode existir de verdade nesse mundo. No meio daquela luz dourada ela atravessa o tesouro e jura que vai cuidar da ferra daqui pra frente. O dragão olha para sua nova dona e sente uma gratidão estranha por ter recebido essa segunda chance. O silêncio toma conta das montanhas de ouro enquanto ele busca a paz que nunca teve antes. A alma dele queima de vontade porque dessa vez ele se recusa a morrer como um fracassado qualquer. Os olhos vermelhos brilham com a decisão de usar cada centavo daquela sala para ficar poderoso de novo. O sono pesado chega e o guerreiro começa a roncar alto no meio das joias mais caras do reino. A luz do sol bate nos olhos e acorda o lutador lendário de um sonho muito tranquilo. Ele dá um bocejo enorme mostrando as presas pequenas e se estica todo para começar o treino. Um mês passa voando e o herói se prepara para meditar e ajustar sua energia interna. No começo era estranho, mas agora ele já se sente totalmente em casa nesse corpo novo. A magia flui pelo peito dele de um jeito natural, já que esse corpo exótico suga mana sem esforço nenhum. O fogo saindo das mãos dela prova que a magia é algo básico e comum para todo mundo nesse reino. Com essa vantagem ele foca totalmente em evoluir seu estoque de mana para chegar num nível absurdo. Tem tanto mana puro naquele salão sagrado que parece que o próprio ar é feito de magia. Esse corpo zerado é incrível porque não tem nenhuma daquelas impurezas chatas do mundo humano. Só tem uma coisinha irritando o guerreiro lendário enquanto ele encara o nada com raiva. Qualquer movimento fica esquisito por causa dessas asinhas que não param de bater nas costas dele. Ele fica pé da vida olhando para aquela bolinha de luz que persegue ele em todo lugar. O quarto tá silencioso, mas o bicho fica pensando se essa praga mágica nunca dorme não. A Cristina invocou esse espírito chato para vigiar ele só porque estava preocupada demais com sua segurança. Não dá nem para treinar o físico com esse dedo duro flutuante de olho em cada passo que ele dá. Movimentos rápidos, nem pensar porque o plano é fugir sem fazer o alarme disparar. Aquela bola brilhante corre direto para a mulher e faz ela voltar correndo para cuidar do bebê. Uma energia roxa sai das patinhas dele quando o poder interno finalmente sobe de nível. O olhar dele fica afiado porque chegou a hora de testar o que ele realmente consegue fazer com magia. A luz toma conta do quarto inteiro enquanto ele se prepara para mandar um feitiço de teletransporte cabuloso. Sair no soco com um monstro seria 1000 vezes mais fácil do que lidar com esse espírito guardião irritante. Ele começa a bolar um plano perfeito para neutralizar de vez esse intruso brilhante. Tentar falar vira um desastre completo porque a boca pequena faz tudo sair parecendo um guincho fofinho. Não tem como consertar essa voz ridícula enquanto ele não crescer e mudar de forma.
O antigo guerreiro fica todo vermelho implorando pro espírito parar com os elogios antes que ele morra de vergonha. Os sentidos dele vibram quando um fluxo de mana poderoso e conhecido aparece ali perto. Cristina entra na sala com uma aura azul divina perguntando se o seu bichinho se comportou enquanto ela estava fora. Ele corre na direção dela para mostrar que tá morrendo de fome e com a barriga vazia. Ela começa a falar fofura achando que o monstrinho apareceu só para dar boas-vindas para ela. Com cuidado ela abre a boca dele para ver se os dentinhos já aguentam mastigar um pedaço de carne de verdade. O bicho balança a cabeça freneticamente confirmando que tá com fome e faz ela rir com tanta esperteza. Um monstro de quase 1000 anos acha tudo isso ridículo mas mantém seus segredos guardados atrás dessa cara fofa. Se fingir de animal irracional tá dando super certo porque ela não desconfia de nada da identidade dele. Ela levanta ele no ar pensando se o dragãozinho prefere um colo em vez de tomar o leite. Como ele precisa dela para sobreviver, ele aceita o carinho dando um gritinho falso bem alto. Os olhos azuis dela brilham de puro amor enquanto ela encara o bicho mais perigoso do planeta. Cristina dá um abraço apertado e diz que esse recém-nascido é a coisa mais fofa que ela já viu na vida. Segurando o bicho, ela confessa que até perdeu a noção da hora olhando para essa carinha redonda. Quando ela mostra a mamadeira de leite fresco, o dragãozinho pira porque era exatamente o que ele queria. Cada gota desse líquido faz todo o teatro valer a pena enquanto ele bebe com a maior vontade. Ele olha para ela com seus olhos vermelhos lembrando que as refeições agora são sempre assim com ela do lado. Essa mulher linda senta do lado dele e fica contando da vida enquanto ele se concentra no lanche. Na vida passada ele era um monstro solitário e nunca foi de ficar ouvindo historinha de ninguém. Aos poucos ele percebe que só de desabafar com ele ela já fica muito mais leve depois de um dia cheio. O rosto dela até brilha e o sorriso fica relaxado só por causa da companhia silenciosa dele. Ficar ouvindo a conversa alheia ajudou ele a aprender a língua e descobrir tudo sobre esse mundo novo. Com uma voz doce ela chama ele de pequeno e chega perto para ver se a barriga dele já encheu. Cristina quer saber se ele já terminou de comer porque tem um pedido muito especial para fazer pro amiguinho. Ela junta as mãos e implora pro dragãozinho fazer alguma gracinha com aqueles olhos brilhantes. O orgulho de bicho divino que viveu quase 1000 anos grita contra essa humilhação total. Ela solta um grito de alegria quando o herói força um sorriso falso que acaba com a moral de guerreiro dele. É justo retribuir a comida com um agrado mesmo que a alma dele esteja chorando de tanta vergonha. Cristina faz carinho no bebê dragão chamando ele de fofo e o pequeno guerreiro fica todo sem graça. Ele tenta manter a pose de durão mas não consegue ser grosso com a mulher que salvou ele daquele porão escuro. Ela acaricia as escamas dele desejando que ele seja muito feliz e tenha uma vida incrível nesse mundo. Ouvindo essas palavras sinceras, a alma antiga percebe que essa moça é a pessoa mais bondosa que ele já viu. Ela brilha com uma beleza divina que mostra como o coração dela é puro de verdade. Como ele era um assassino, a bondade é algo novo e ele se mata para achar um jeito de pagar essa dívida. Memórias da vida passada voltam quando ele lembra de alguém perguntando se ele realmente curtia o treinamento. Ele lembra de uma garota raposa de cabelo branco perguntando por que ele ficava parado só querendo evoluir. Ela encarava ele querendo saber se buscar esse objetivo gigante trazia alguma felicidade pro coração dele. Do nada ela dava um tapa na cabeça dele chamando ele de burro por ter uma visão tão limitada das coisas. Ele olhava feio para a raposa perguntando quem ela achava que era para falar dos sentimentos dele daquele jeito. Com olhos azuis que liam a alma, ela perguntava se aquele guerreiro forte já tinha sido feliz um dia. A garota raposa questionava se ele sabia o que era ser adorado ou sentir o amor de alguém. O orgulho falava mais alto e o guerreiro dizia que emoções bobas não serviam para quem ia virar um dragão divino. Ele dava bronca nela dizendo que ela também era uma fera superior que não devia se apegar a sentimentos humanos. Com o olhar fixo ele declarava que o seu maior desejo era finalmente se tornar um humano de verdade. O espírito da raposa de cabelo branco ria da cara dele achando esse sonho uma loucura total e impossível. Ela contava que achou um amor que nem ligava pro fato dela ser uma raposa mística de 9 caudas. O amor de verdade faz a gente querer retribuir todo esse carinho com cada pedaço da nossa alma. Com um sorriso gentil ela torcia pro dia em que ele finalmente entenderia esses sentimentos complicados. Para um guerreiro cascudo como ele, ser pego em truques sentimentais é coisa de gente tonta. Virar humana significa que o caminho de volta já era, mas ele não quer estragar a felicidade dela agora.
No fundo ele só quer que ela curta a vida e receba todo aquele amor que sempre buscou. A garota raposa faz bico sem entender por que o amigo ficou com essa cara de enterro do nada. Ela manda ele parar de resmungar e ser o guerreiro ranzinza de sempre em vez de ficar falando sozinho. Os dois viram versões minúsculas enquanto ela berra que odeia ele por ser tão lerdo. Aquele espírito brava foge chamando ele de monstro sem noção que não entende nada de sentimentos. Mesmo depois da gritaria ela solta um sorriso doce e agradece por ele ter parado para ouvir a história. Enquanto caminha o herói percebe que finalmente entendeu o que significa retribuir um carinho de verdade. Cristina atravessa o portal mágico pensando se o seu dragãozinho ficou esperando por ela hoje. Ao olhar para a criaturinha, Cristina se pergunta se ele realmente ficou ali de guarda o tempo todo. Ele resolve dar os primeiros passos para mostrar que aquele corpinho pequeno está ficando mais forte. Esse pequeno gênio quer exibir sua evolução só para convencer ela a dar um jeito naquele espírito chato. Os olhos da garota enchem de lágrima ao ver o bicho andando e ele não entende nada desse choro. Cristina voa feito um raio para agarrar a coisinha mais fofa que existe no mundo inteiro. Ela aperta o dragão com tanta força que o guerreiro lendário acha que vai explodir de tanto amor. A moça coloca ele no chão com cuidado e avisa que trouxe um presente especial para o seu bicho favorito. O brilho volta nos olhos dele na esperança de que esse presente seja um banquete para encher a barriga. Pelo jeito que ela fala, essa comida é perfeita para um bebê que ainda tem dentes de leite inúteis. Ela tira da bolsa um ovo branco gigante que emite uma energia divina por baixo da casca grossa. A sacola está cheia de ovos de fênix que são o petisco mais raro e lendário de todo o império. Um brilho dourado começa a pulsar do meio do ovo como se tivesse um fogo sagrado queimando lá dentro. As lendas dizem que a fênix é um pássaro imortal que vive renascendo das próprias cinzas. Nosso herói fica meio desconfiado porque lembra muito bem que a ave verdadeira não nasce de um ovo qualquer. Ele estica a patinha para pegar a alça da bolsa e já se prepara para mandar ver naquele lanche divino. Cristina fica de queixo caído vendo o bichinho arrastando aquele saco pesado pelo chão de pedra. O peso dos ovos faz o corpo dele tremer, mas o guerreiro não desiste da sua refeição por nada hoje. Ela cobre o rosto ao ver ele quebrando a casca porque a cena dele comendo é fofa demais para aguentar. O sabor da vitória vem quando a casca dourada quebra e revela aquela gema brilhante escondida. Ele abre o bocão para engolir tudo de uma vez, já que um rei dragão precisa de um banquete de respeito. Sabores divinos explodem na boca dele e fica claro que esse lanche é 1000 vezes melhor que qualquer coisa do passado. Cristina conta que os ovos foram assados no fogo de dragão só para agradar o seu pequeno amigo. O calor se espalha pelo corpo dele ao sentir a energia do fogo em cada mordida que ele dá. A moça aparece com uma garrafa de leite fresco mandando ele ir devagar para não acabar engasgado. O filhote vira a garrafa e não sobra uma gota, servindo para apagar o incêndio daquela energia toda. Com a comida descendo suave, o guerreiro começa a achar que a vida de bicho de estimação é seu destino. As garras já miram o próximo alvo porque um ovo só não faz nem cócegas no buraco que ele tem no estômago. Ele percebe algo estranho num ovo vermelho que parece ser bem mais duro que todos os outros da pilha. A lógica manda deixar o desafio difícil para depois, então ele chuta o ovo misterioso pro lado e foca nos fáceis. Depois de vencer a comida, o dragãozinho desmaia de costas com a barriga tão cheia que mal consegue respirar. Cristina abre um sorrisão de alegria vendo que o seu mascote finalmente limpou o prato hoje. Ela faz um carinho na cabeça dele e diz para o pequeno aproveitar e tirar uma soneca merecida agora. O barulho dos saltos dourados ecoa pelo chão enquanto a bela dama sai para resolver seus problemas. Um bocejo enorme escapa da garganta dele porque processar tanta comida dá um trabalho danado. As pálpebras pesam e ele acaba caindo naquele sono profundo que nenhum guerreiro consegue evitar. Dentro do cesto macio, a fera lendária ronca alto, sonhando com os tempos de glória como o dragão. Do nada o corpo dele dá um solavanco e aquelas asinhas começam a bater sozinhas contra a luz. Os olhos afiados abrem num pulo conforme ele volta para a realidade daquele quarto tranquilo. Ele empurra o travesseiro com as patas e solta um guincho agudo que soa totalmente patético. Nosso herói senta na cama se perguntando se realmente passou a tarde toda dormindo feito um bebê. O silêncio toma conta, mas ele nota um objeto estranho parado bem ali perto do seu cestinho. Um cesto cheio de ovos novos chama a atenção dele e fica claro que a Cristina deixou mais um lanche.
A boca dele começa a encher de água enquanto o ex-guerreiro pensa se ainda cabe mais um bocado ali. A empolgação faz as asas baterem forte porque comer só mais um ovo não vai estragar o treino dele. Pular em direção à comida é só uma jogada estratégica para absorver mais energia para sua alma antiga. As garras pequenas tocam a superfície lisa enquanto ele se prepara para rachar a casca mais teimosa do mundo. O olhar dele fica sério e focado porque esse ovo específico passa uma vibe totalmente diferente dos outros. Nosso herói olha para os lados para ter certeza de que ninguém está vendo sua luta ridícula com a comida. Essa é a chance perfeita de testar sua força real antes que a patroa dourada volte para o quarto. Raios roxos surgem entre as patinhas enquanto ele concentra cada pingo de energia num ponto só. O suor escorre pela testa porque segurar tanto poder num corpo fraco assim é uma tortura absoluta. Ele acerta um golpe explosivo com a força de um meteoro, mas o resultado passa longe do que ele esperava. O mundo parece balançar por um segundo quando o impacto cria um clarão de luz por todo o cofre. O guerreiro fica sem entender nada ao ver que seu melhor ataque não fez nenhum risquinho na casca. A gravidade joga ele no chão e o dragão encara o ovo pensando se aquela coisa é feita de diamante. Ele lambe a pata dolorida enquanto admite para si mesmo que esse lanche vai dar um trabalho épico. O orgulho fala mais alto e ele começa a reunir um nível de energia demoníaca muito mais perigoso. Ele pega impulso e pula no ar soltando um rugido desesperado para conquistar sua refeição lendária. Raios gigantes de eletricidade explodem do seu peito até o quarto inteiro brilhar num tom roxo assustador. O fantasma de um dragão gigante aparece atrás do filhote enquanto ele solta um grito que ecoa pelo palácio. Uma luz roxa explode quando a fera minúscula libera uma onda de energia para finalmente quebrar o ovo. Jogado no chão, ele tenta recuperar o fôlego e reza para que aquela loucura tenha funcionado na casca grossa. A cara dele é de pura satisfação porque ele realmente acredita que seu poder antigo é imbatível. A saliva escorre enquanto o filhote se prepara para saborear o recheio quentinho daquele tesouro quebrado. Um movimento estranho vindo da casca faz ele travar e se perguntar se o almoço dele está vivo. Rachaduras finas começam a abrir e uma criatura misteriosa força a saída pelo outro lado da parede. Os olhos vermelhos dele quase pulam para fora ao ver uma cabecinha branca saindo do meio dos destroços. Em vez de uma gema gostosa aparecem penas brancas que deixam o ex-guerreiro totalmente em choque. Nosso herói encara o bicho sem entender como um ovo assado conseguiu chocar uma coisa viva assim. O pássaro começa a piar todo feliz olhando para ele como se tivesse acabado de encontrar o pai. A ave branca pega ele de surpresa ao começar a voar em volta da sua cabeça numa velocidade absurda. O dragão fica num climão total quando sente o bicho se esfregando com carinho na sua bochecha escamosa. Ele começa a analisar a situação tentando medir a energia estranha que flui de dentro do passarinho. Um fogo intenso brota daquelas penas e dá para ver que o poder está misturado com a energia do dragão. Aquele passarinho é na verdade uma fênix renascida que sugou o poder dele para criar um laço de alma. O guerreiro lendário arregala os olhos quando a ficha cai e ele sente o golpe dessa descoberta. A energia do fogo gira em torno de um pássaro branco que parece inocente demais para ter tanto poder. As lembranças do seu poder roubado voltam quando ele vê a criatura absorvendo cada gota da sua energia. Nosso herói desaba no chão de pedra pensando se o trabalho da vida toda agora virou uma bola de penas. A raiva ferve no peito dele por ter passado séculos juntando força só para um pássaro roubar tudo. A confusão toma o lugar da raiva porque o pequeno ladrão não para de fazer uns barulhos agudos sem sentido. Aquela criaturinha alada não sai do lado dele e fica esfregando a cara na dele com um carinho muito irritante. Fênix lendárias deveriam ser bichos majestosos, mas essa aí age como uma criança carente por atenção. Tudo começa a fazer sentido quando uma teoria antiga sobre pássaros lendários surge na mente dele. Bichos divinos costumam se ligar à primeira alma que vem e o mundo conhece isso como imprinting. O guerreiro corre com as patas no chão para testar se aquele pássaro vai mesmo seguir ele em todo lugar. Dar um pique pelo quarto não adianta nada porque a praga de penas não desgruda da cola dele. Ele para irritado para encarar o invasor, mas o pássaro só olha de volta com aqueles olhinhos pretos brilhantes. Os dois correm em círculos parecendo um desenho animado e fica claro que fugir desse laço vai ser um pesadelo. O dragão se cansa e aceita que essa fênix agora é a sua sombra permanente para o resto da vida. O pequeno guerreiro tá se sentindo um bagaço total porque aquele nascimento mágico sugou até a última gota da energia dele.
Ele fica encarando o pássaro com aqueles olhões vermelhos duvidando que esse bicho depenado saiba bater as asas. O plano infalível agora é ignorar essa barulheira toda porque até uma fera lendária precisa de 1 minuto de paz. O silêncio finalmente começa a aparecer enquanto o pássaro barulhento cansa e os ruídos chatos vão sumindo hoje. Uns fungados estranhos ecoam pelo quarto e o protagonista se pergunta se tem algo errado com o novo pet dele. As lágrimas rolam por aquele rosto redondo e o dragão não acredita que um ser divino tá chorando igual a um bebê. Ele fica puto porque o passarinho roubou a mana dele e ainda tem a audácia de se fazer de vítima no quarto. Uma luz dourada toma conta do corredor majestoso enquanto o palácio segue no maior silêncio sem nenhum invasor. A Cristina sai correndo pelo corredor se sentindo super culpada por estar atrasada para alimentar o monstrinho dela. Ela traz a cesta cheia de lanches frescos preocupada se o bichinho tá passando fome sem nada para comer. A moça chama pelo pequeno com uma voz bem doce enquanto dá uma espiadinha pela porta com todo o amor do mundo. Os pedaços de casca quebrada estão espalhados pelo chão fazendo ela acreditar que o dragão comeu tudo antes de apagar. Ela fica totalmente em choque quando percebe uma coisa bizarra descansando bem ali dentro daquela cesta de madeira. As duas criaturas dormem juntas no maior sono pesado criando a cena mais fofa que um ser humano já viu na vida. A Cristina entra em negação total se perguntando se esse passarinho branco é mesmo a fênix lendária das histórias. O passarinho branco fica piando sem entender nada enquanto encara o guerreiro lendário bem na frente dele. A Cristina volta com mais comida e trava na hora quando vê aquela visita inesperada dentro do cofre hoje. Os olhos azuis dela brilham de puro choque por presenciar um milagre que deveria ser impossível nessa era. Um calor absurdo sai da cesta porque um fogo divino consome o bichinho num clarão dourado do nada. O recém-nascido encara a aura do dragão sem medo mesmo sendo só uma bolinha de pelo cheia de mana de fogo. A lenda diz que esse pássaro de fogo atravessa os jardins dos deuses só para proteger o último dragão negro da terra. O destino une essas duas almas antigas enquanto as ondas do tempo começam a mudar o futuro desse mundo misterioso. A nossa patroa fica pensando em como cuidar de um ser tão frágil já que usar a força tá fora de questão. As patinhas tentam alcançar o invasor penudo enquanto o protagonista luta para aceitar essa situação muito doida. Aquele pio alto ecoa pela sala e pega o antigo caçador totalmente de surpresa com um som super agudo. Ele fica todo vermelho do nada ao perceber que esse pássaro ladrão de poder é até que bem fofinho. O instinto manda ele ser gentil porque tecnicamente aquele bichinho salvou a vida dele depois da explosão de mana. A confusão continua porque ele não entende como um pássaro vivo saiu de um ovo que ele ia comer no café da tarde. As leis antigas dizem que só pode existir uma fênix por geração, o que deixa esse nascimento ainda mais suspeito. A Cristina fica séria porque a fênix oficial dessa era deveria estar viva e bem em algum outro lugar do mundo. Ela observa aquela mana girando e se pergunta se essa união entre luz e trevas é o sinal de uma nova era. A moça chama o Raí, que é o espírito da luz fiel dela, porque esse mistério todo não pode ser ignorado hoje. A loira precisa visitar um ancião dragão chamado Fázias para trocar uma ideia sobre a natureza desse recém-nascido único. O Raí promete manter tudo sob controle enquanto a bela mestre agradece pela dedicação total dele. O pedido dela é bem simples e diz pro Pet se comportar enquanto o guerreiro solta um guincho fofo e totalmente falso. Aquele tchauzinho fofo é na verdade uma comemoração porque a saída dela finalmente deixa o dragão lendário livre. Ver os dois juntos deixa a moça meio preocupada, mas ela sente que o pequeno consegue dar conta de qualquer treta. Essa criatura tem uma maturidade que mostra que ele já segue os valores pessoais bem rígidos do passado. A maioria das feras jovens sofre com o poder, mas o herói controla a mana com uma maestria que desafia a lógica. A energia pura flui com precisão total sob o comando dele, provando que a alma dele é bem mais avançada que o corpo. Uma lembrança do antigo mestre dela ressurge e a Cristina questiona a real origem do presente que ganhou anos atrás. Aquele vulto de capuz entregou o ovo para ela e agora ela pensa se ele colocou alguma bênção especial na criança. Os segredos do passado não mudam a vontade dela de amar esse bebê independente do histórico misterioso dele. O cabelo dourado balança enquanto ela se oferece para ser a professora dele e se despede com um sorriso radiante. Um último pensamento passa pela cabeça do pequeno dragão, se perguntando se já é hora de começar a investigação secreta. Chega a notícia no palácio que o filho do poderoso Fázias é na verdade um gênio com um potencial absurdo.
Esse garoto novo pode acabar virando um aliado bem útil para a patroa nesses tempos complicados e perigosos. O destino escreve certo por linhas tortas e existe uma chance enorme desses dois virarem amigos inseparáveis. Os boatos dizem que o jovem mestre é um talento nato que passa o dia inteiro estudando livros antigos na biblioteca. Ter uma conexão forte com uma mente brilhante assim pode ser a ajuda exata que a Cristina está precisando agora. Talvez esse encontro marcado pelo destino crie um laço mais forte do que qualquer coisa já vista na corte imperial. A Cristina manda o espírito guardião ficar de olho em tudo e relatar qualquer coisa estranha na mesma hora. Ela olha para o pequeno Pet e diz para ele ficar do lado dela até chegarem no destino final com segurança. Nosso herói se sente meio sem jeito e não entende por que essa mulher linda tá demorando tanto para sair do quarto. Aquela mão macia aperta a bochecha gordinha dele enquanto o antigo guerreiro solta um guincho bem confuso. O carinho transborda quando ela dá um beijo carinhoso na cabeça dele fazendo o dragão lendário morrer de vergonha. A Cristina dá tchau e promete voltar voando enquanto a pequena fênix pia toda feliz dentro da cesta. A luz do sol acompanha ela pela porta enquanto a moça sai para resolver os problemas pesados da família nobre. As orelhinhas dele mexem de ansiedade enquanto o protagonista espera o som dos passos dela sumir de vez no corredor. O silêncio volta para o cofre e o pequeno monstro se pergunta se a mestre superprotetora foi embora mesmo. Uma patinha preta fecha com tanta força que dá para ver que o guerreiro lendário está pronto para a ação hoje. Ele joga os braços pro alto e grita de pura alegria porque finalmente se livrou daquela casca de ovo chata. Ficar preso num berço é impossível para um dragão que não nasceu para passar a vida escondido debaixo de um travesseiro. Tinha muita regra impedindo ele de treinar direito até que esse momento de liberdade finalmente chegou para a fera. Parece que o Raí desistiu de vigiar o berço já que o pequeno monstro não para de rodar pelos andares do palácio. Um passarinho branco fica piando alto e seguindo o protagonista com uma insistência que já tá ficando bem irritante. Aqueles olhos brilhantes imploram por uma chance de viajar junto, mas o herói não se deixa levar por esse drama. A raiva queima na alma dele sem entender por que uma fênix lendária tá agindo como uma criança grudenta. O passarinho morde o rosto dele do nada e pega o caçador lendário totalmente desprevenido com tanta ousadia. Ele sacode o bicho até ele sair voando tentando se equilibrar no meio daquela sala gigantesca. Lidar com esse estorvo é exaustivo, então ele deixa o pássaro montar na cabeça dele só para ter um pouco de paz. Os três caminham pelo chão de mármore formando um grupo bizarro com um dragão, um pássaro e um espírito de luz. Ele foca os olhos numa maçaneta dourada enorme que parece o desafio perfeito para as novas habilidades dele. Os músculos do guerreiro ficam tensos enquanto ele se prepara para lançar o corpo gordinho no ar com tudo. A poeira sobe para todo lado quando o pequeno dragão pula com toda a força para alcançar o prêmio dourado no alto. As patinhas tentam agarrar a maçaneta enquanto o herói prepara a grande fuga daquela prisão de luxo. O metal faz barulho, mas a porta continua trancada porque nenhum guerreiro lendário vence uma fechadura comum. Sussurros baixos enchem o ar enquanto o pequeno se pergunta por que o guardião brilhante está agindo estranho hoje. Uma energia roxa sombria gira em torno dele porque esse recém-nascido ainda carrega a alma de um rei-dragão. A mana antiga flui pelo mecanismo enquanto o guerreiro usa o conhecimento avançado dele para abrir a tranca fácil. Os portões gigantes finalmente rangem e abrem enquanto o protagonista solta um guincho de vitória pelo primeiro triunfo. O instinto de sobrevivência apita e o pequeno monstro pensa se aquele espírito flutuante vai mesmo dedurar ele. Aquela bola de luz irritante começa a vibrar sem parar como se tivesse percebido que o prisioneiro resolveu fugir. O pânico quase domina a mente dele até que ele percebe a reação bizarra que vem daquela esfera brilhante agora. A permissão vem do nada quando a esfera balança a cabeça deixando o pequeno dragão explorar o corredor sozinho. O guerreiro fica meio confuso, mas decide que um informante cooperativo é muito melhor que um alarme barulhento. Ele faz força com os músculos pequenos para empurrar a madeira pesada e ver o que tem além daquela gaiola dourada. Os olhos vermelhos abrem em choque total ao ver o reflexo de algo gigante brilhando dentro das pupilas dele. Tudo parece grande demais enquanto o herói encara um corredor que parece não ter fim no horizonte. A Cristina deixou a porta aberta porque achou que um bebê minúsculo nunca conseguiria sair desse labirinto. Ela provavelmente pensa que esse dragãozinho tá preso no quarto porque o corpo dele é pequeno demais para ir longe. Andar devagar não faz o estilo dele, ainda mais sem a ajuda de uma magia de teletransporte de alto nível.
Um sorriso malandro aparece no rosto dele porque o nosso herói já preparou um jeito secreto de escapar dessa prisão. A energia roxa corre pelas veias dele enquanto ele lembra de cada detalhe da mana que a Cristina usou antes. Observar o tempo todo permitiu que o antigo guerreiro copiasse o feitiço mesmo com pouca mana no momento. A mana ao redor responde à vontade dele como se fosse um braço e deixa ele sentir o covil do dragão inteiro. O pequeno espírito de luz parece aterrorizado enquanto o bebê dragão se prepara para pular no desconhecido. Aquele fofoqueiro irritante tenta correr para avisar todo mundo, mas agora já é tarde demais para parar o plano. As patinhas perdem o contato com o chão enquanto o círculo mágico ilumina tudo com uma explosão de poder antigo. O próprio espaço dobra em volta do pequeno quando ele grita a palavra teletransporte para finalizar essa fuga ousada. O sol bate forte enquanto o guerreiro finalmente atravessa aquela barreira mágica para entrar no seu lar dourado. Lá do alto desse vale verde a criaturinha despenca pelas nuvens sentindo uma liberdade que não sentia faz eras. Os olhos vermelhos dele brilham vendo o mundo lá fora e confirmando que a busca pelo poder começou de verdade. Tá tudo muito diferente da vida passada e a fera lendária já fica imaginando quais outros segredos estão escondidos por aí. A gravidade puxa ele com tudo, mas o antigo rei dragão só consegue ficar empolgado para explorar esse novo mundo. Esse bicho de penas usa um teletransporte no ar só para não ficar preso no chão que nem um amador. Só que a gravidade não perdoa e o antigo rei dragão acaba dando com a cara no chão de um jeito bem ridículo. A vergonha bate forte naquela cara fofinha porque ele estava baixo demais para sequer tentar bater essas asinhas inúteis. Aquele espírito de vagalume entra em pânico total como se estivesse vendo o fim do mundo acontecer na frente dele. Os dois ficam sem entender nada já que a Cristina sempre faz essas magias cabulosas parecerem a coisa mais fácil do mundo. Aí ele se toca de uma coisa bizarra: os recém-nascidos não deveriam saber usar teletransporte de jeito nenhum. O guarda brilhante fica na maior depressão percebendo que o trabalho dele agora ficou 1000 vezes mais difícil. Ele começa a pensar se um bebê de verdade conseguiria dar conta de toda essa confusão sozinho. Olhando para eles fica óbvio que o nível de poder daquela dama dourada é algo que ele nem consegue imaginar ainda. Se todo bicho que nasce já saísse teletransportando por aí, nenhuma gaiola no mundo conseguiria segurar um pet. A Cristina provavelmente só deixou um guarda porque nunca imaginou que o dragão dela fosse um gênio da magia disfarçado. A confiança dele balança enquanto ele tenta se convencer que ainda tem o controle de toda essa zona. O suor escorre de nervoso enquanto o guerreiro lendário solta mais um gritinho agudo e sem força nenhuma. O desespero bate quando ele lembra que usar uma magia desse nível acabou com o disfarce dele para sempre. Não adianta ficar pensando muito, então ele só encara aquele pássaro fofinho e estranha o silêncio dele. Ele estica a patinha para fazer carinho na fênix peluda que solta um pio todo confuso e agudo. Nosso pequeno herói decide deixar a confusão de lado e vai explorar a floresta para descobrir onde diabos ele está. Aqueles olhos vermelhos analisam tudo com foco total enquanto o antigo rei dragão tenta manter a pose nesse corpinho. Explorar a mata é um desafio gigante para alguém desse tamanho porque qualquer riacho já parece um oceano sem fim. Ele faz força para subir num tronco enorme porque qualquer batedor lendário precisa de uma visão privilegiada do alto. Galhos e folhas batem nas escamas escuras enquanto o guerreiro segue abrindo caminho pelo meio daquela mata fechada. De repente o mato alto prende o corpinho gordinho dele e faz o grande matador sofrer para se soltar de umas plantas bobas. A vitória finalmente chega quando ele coloca a cabeça para fora do matagal e respira o ar puro desse novo mundo. O olhar clínico dele entra em ação e ele começa a analisar cada detalhe das montanhas ao redor dali mesmo. Ele foca os olhos num domo dourado gigante que brilha com um poder divino e percebe que aquele é o esconderijo da Cristina. O reflexo daquele santuário brilha nas pupilas vermelhas dele enquanto ele admira como aquele lugar parece imponente. Uma mana antiga corre pelo chão enquanto a barreira mágica se mistura perfeitamente com a natureza do vale. A missão de reconhecimento acabou e agora o pequeno dragão se prepara para voltar antes que alguém pegue ele no pulo. Ele dá uma espreguiçada rápida para encarar a caminhada de volta até o seu berço dourado e confortável. Aquele espírito brilhante continua esperto porque nem mesmo um teletransporte surpresa conseguiu pegar esse guerreiro desprevenido. Ele sai em disparada pelo campo verde usando toda a sua sabedoria para esconder a força absurda que ele realmente tem. Pensar que no futuro a dona dele vai elogiar seu talento faz a pequena fera se sentir um cachorrinho mimado.
Manter a calma é fundamental porque qualquer demonstração de poder pode deixar a Dama Dourada desconfiada do passado dele. Cada passo precisa ser muito bem calculado enquanto ele anda pela floresta para garantir que nada saia do plano. De repente o nariz dele mexe e ele para na hora sentindo um cheiro doce e misterioso no ar frio da manhã. O faro dele guia o caminho até uns arbustos fechados onde um tesouro viciante está escondido de todo mundo. Os olhos vermelhos dele brilham de empolgação porque ele finalmente achou algo que fez o coração bater mais forte. No meio do mato alto uma fruta vermelha brilha que nem um rubi valioso debaixo do sol do meio-dia. Aquilo na verdade é um ginseng selvagem, uma semente celestial lendária que só nasce em lugares sagrados. A energia natural que sai das folhas prova que as coisas que crescem nessa montanha sagrada são de outro nível. Bastaria uma mordida nessa planta para recuperar boa parte da mana e da força de dragão que ele perdeu. A fome fala mais alto e a patinha dele alcança o prêmio que pode mudar o destino dele nesse mundo. O espaço vibra quando aquele espírito de luz chato entra na frente da planta para bloquear o caminho dele. Aquela bola de luz fica girando em volta da fruta como um guarda dedicado que não deixa ele comer de jeito nenhum. A raiva sobe e ele tenta espantar aquela fada irritante antes que ela estrague sua única chance de ficar forte. Essa andança pela floresta tá virando um pesadelo porque aquela praga de penas não para de encher o saco do nosso herói. O pássaro branco faz uma pose toda séria como se realmente soubesse sobreviver no mato sem ajuda de ninguém. O dragão é pego de surpresa quando o pássaro avança num alvo com uma velocidade e uma agressividade absurda. Uma oportunidade surge quando o monstrinho avista uma erva lendária escondida no meio da grama alta do vale. Aquela raiz gigante é difícil de engolir já que a boquinha dele não foi feita para comer algo tão grande. Cada mordida é um sacrifício, mas o guerreiro não quer soltar essa fonte preciosa de energia antiga por nada. O herói acha que tá tudo resolvido agora que a raiz amarga já está guardada dentro das bochechas gorduchas dele. Mudanças estranhas no ar indicam que aquela planta era na verdade uma armadilha para criaturas gulosas. Uma dor terrível atravessa o corpinho dele e ele solta um grito desesperado porque a planta era pura veneno. A visão começa a embaçar enquanto uma aura roxa toma conta de tudo e o antigo matador pensa que vai morrer ali mesmo. Até a fênix branca entra em choque ao ver o mestre tossindo como se tivesse engolido um deserto inteiro. Só resta uma opção, mas as perninhas dele parecem de chumbo enquanto ele tenta se arrastar pela selva fechada. Ele percebe a burrada que fez porque aquela semente falsa é um item amaldiçoado que está sugando toda a sua mana. A culpa bate forte porque ele acabou arrastando os companheiros para essa roubada longe da segurança do castelo. A escuridão toma conta e o dragão lendário desmaia no chão frio cercado por uma névoa verde bem estranha. Umas botas de couro amassam a grama verde enquanto alguém misterioso se aproxima do guerreiro caído. Ondas verdes de magia cercam o corpinho dele e o herói mal consegue mexer as patas de tanto cansaço. A fênix peluda encara o espírito brilhante sem entender nada enquanto observam a chegada desse desconhecido. Olhos cor de esmeralda brilham por baixo do capuz revelando uma presença misteriosa no meio da floresta. Esse viajante desconhecido passa uma sensação de calma com uma aura que parece ser extremamente antiga. Dedos finos lançam um feitiço que faz o pequeno dragão flutuar com uma precisão mágica impressionante. Uma mão firme busca algo escondido dentro do manto longe dos olhos curiosos daqueles espíritos. O andarilho misterioso oferece uma pílula marrom brilhante pro dragão que está completamente sem energia. Toda a força dele começa a voltar no momento em que a pequena fera engole aquele remédio amargo sem pensar duas vezes. Um calor percorre as veias dele enquanto o herói flutua na luz verde e sente seu núcleo de energia estabilizar. Os olhos vermelhos se arregalam de susto porque o bicho não acredita que um remédio pudesse ser tão forte assim. A garota de capuz olha para trás uma última vez pensando se aquele monstrinho realmente vale todo esse trabalho. As sombras engolem a viajante misteriosa que some na mata antes mesmo do guerreiro conseguir reagir. Ele volta a cair na grama macia enquanto tenta entender por que diabos um desconhecido resolveu ajudar ele. Os dois companheiros fiéis correm pro lado do líder torcendo para que o corpinho dele esteja fora de perigo. O cansaço bate forte e o dragãozinho se encolhe perto do amigo pássaro para tentar recuperar a mana que sobrou. Cristina caminha pela área sagrada com um sorriso no rosto porque finalmente chegou ao fim da sua longa jornada. Ela para na frente de uma presença gigantesca e sussurra algo que mostra que os dois já se conhecem de longa data.
O fogo explode quando Fásias revela sua forma real, fazendo o ar tremer com o peso de uma aura de dragão antigo.